Olá, nono ano. Hoje a gente vai falar sobre Present Perfect, que é a matéria do segundo capítulo. Na verdade, o segundo capítulo vai falar sobre Present Perfect e Simple Past. Só que a gente vai começar com Present Perfect, tá? Por isso, inicialmente, a gente não vai fazer o segundo capítulo do livro. Vocês vão fazer atividades que eu vou mandar pra vocês, ok? Então vamos lá. O Present Perfect é o tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Daí, o Present Perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Na língua portuguesa, não há nenhum tempo verbal que equivale ao Present Perfect. Aí tem um exemplo, ó. I have been living in Rio de Janeiro since tá aí 2010, né? Aí tá, eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Então é uma coisa que está acontecendo desde o passado, porém ainda continua acontecendo no presente. É uma relação entre o passado e o presente, ok? Então vamos lá. Por vezes, o tempo em que as ações acontecem é indicado pelos seguintes advérbios. Advérbios são aqueles que modificam o verbo, né? Que é o already, que é o já, ever, que também é já, alguma vez, never, nunca, lately, ultimamente, recently, recentemente, frequently, yet, que é já ou ainda, just, que é há pouco ou agora mesmo, always, que é sempre, often, que é normalmente, por aí vai. Tá aí embaixo, ó. She has never been to the States. Assim, eu nunca estive nos Estados Unidos. Então, aqui tá dizendo que é uma coisa que nunca aconteceu. Então, é uma relação entre o passado, que nunca aconteceu no passado nem no presente, ok? Embaixo, I have always wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. Então, uma coisa que ele queria no passado e ainda quer no presente, ok? Então, é sempre essa relação de passado e presente. Passado e presente. Então, os verbos auxiliares que a gente usa para indicar que é o present perfect é o has e o have, tá? Aqui, deixa eu voltar. Ó, se vocês repararem, aqui no she a gente usou o has e aqui no I a gente usou o have. Por quê? Toda vez que o sujeito for singular, quando eu falo de he, she ou it, ou seja, ele, ela ou usado para animar ou objeto, eu vou usar o has, tá? Que é o verbo to have, só que conjugado no presente. Has. Toda vez que tiver na primeira pessoa do singular, que é o eu, igual tá aqui, I, ou no plural, o sujeito, eu vou usar o have, ok? Então, a estrutura sempre vai ser essa. Sujeito, verbo auxiliar has ou have, e o verbo principal no particípio passado. Aí eu vou mandar para vocês uma listinha de como usar o particípio passado, tá? A regra geral do particípio passado é acrescentar ed, igual tá aqui, ó. O verbo mesmo é o went, só que como tá no particípio passado, ele acrescentou ed, tá? Ficou went. Então aqui, esse always e never são só um advérbio que a gente usa antes do verbo, mas eles não são necessários, tá? Então a estrutura mesmo é igual tá aqui antes, ó. I have been, ou seja, verbo, o sujeito, verbo auxiliar, have ou has, mais o verbo principal no particípio passado, ok? Então, aqui a gente acrescenta ed no final quando o verbo for regular, e quando o verbo for irregular, são aqueles verbos que não seguem regrinha, são os verbos que têm a forma própria deles no particípio passado. Por isso que vocês precisam de uma lista que eu vou enviar para vocês para fazer isso, ok? Nessa lista, vocês vão procurar os verbos irregulares. Se, vamos supor, ali você vai ter que passar a frase para a forma do present perfect. Aí tá no...
aí tá no presente, por exemplo. O verbo é want. Aí você vai lá procurar na lista e ver se o want tá lá. Se não tiver, tá indicando que aquele verbo é regular. Então, eu só acrescento o ed. Mas se o verbo tiver igual o been, ó. O been, se vocês repararem, não tem ed no final. Ele tem uma forma própria. Isso daqui é o verbo to be. Ele tem uma forma própria dele. Então, ele vai estar lá na listinha dos verbos irregulares que vocês vão procurar, ok? Aí, amanhã eu vou estar mostrando para vocês como que usar a listinha e mandando áudio explicando, ok? Aí, vamos lá. A forma afirmativa, negativa e interrogativa do present perfect, tá? A gente vai usar o sujeito, né? O have ou has, dependendo de quem é o sujeito, e o past participle, que é o particípio passado, tá? Então, aqui, ó. I, como verbo, como sujeito é I, primeira pessoa, então eu uso o have. Se fosse she, eu usaria o has, ok? I have tried. Try é o verbo try com o y no final, tá? Porém, como eu tenho que acrescentar ed, ele segue uma regrinha do verbo regular, que é de quando tem uma consoante antes do y, a gente vai retirar a consoante, a gente vai retirar o y, desculpa, e acrescentar ied, ok? Agora, se não tiver nenhuma dessas regrinhas, eu só acrescento ed, ok? Então, aqui, ó. Para passar para a forma negativa, eu só acrescento o not depois do have ou do has, tá? E para passar para a forma interrogativa, eu só pego o have ou has, que é o verbo auxiliar, e boto ele no início da frase, ok? Então, é só isso. Lembrando que todos os verbos, eles vão ter que estar no particípio passado, no caso, o verbo de ação. Aí, se o verbo for regular, a gente vai acrescentar ed no final. Se o verbo for irregular, a gente vai olhar na listinha qual é a forma própria dele, tá? Então, você vai me perguntar, mas como que eu vou saber se o verbo é regular ou irregular? Você vai olhar na listinha. Achou o verbo na listinha, você já sabe que ele é irregular. Não achou o verbo na listinha, não tem nenhum desse verbo na listinha, é porque ele é regular. Então, eu vou acrescentar o que no final? Ed. E se o verbo, na forma do infinitivo dele, terminar com y e antes desse y tiver uma consoante, eu vou retirar o y e botar ied, ok? Então, é isso, galera. Amanhã eu vou mandar o arquivo dos exercícios para vocês fazerem, tá? E depois a gente faz a correção. Então, é isso. Bye, bye. See you later.